Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todas estejam bem, para a honra e glória do nome dele. Eu estou enviando este vídeo novamente com o tema 10. Por que novamente? É um complemento do vídeo anterior que eu já mandei. Então, neste vídeo vai ter elementos que diferem, mas que acrescenta ao entendimento de vocês. Vamos relembrar um pouco. No período de Juízes, Deus levantava um libertador, uma pessoa que ia para a guerra contra os inimigos e que também ajudava a julgar as causas dos judeus, o povo de Israel. Se chamava Juiz. Esse período, ele dura mais ou menos 350 anos. O povo vivendo debaixo de vários líderes que vão se levantando. Como vocês já viram nas lições anteriores, tinha a juíza Débora, tinha Sansão, Gideão, Jefeté e entre vários outros. A partir de agora, entraremos no período dos reis, quando finalmente começam a ter reis para os judeus, a nação de Israel. Ganhará então os seus primeiros reis. Então, chamamos esse período do Reino Unido, quando todas as tribos, agora as 12 tribos de Israel, vão se unir debaixo de um único líder. Os juízes, eles não lideravam toda a nação. Eles lideravam algumas partes da nação, uma ou outra tribo. Eles eram respeitados, não eram líder de tudo, não mandavam em tudo. Então agora, finalmente, Israel vai ganhar ali os seus reis e vai unir então a nação debaixo desses reis. Como eu já havia comentado, eu sei que vocês já viram, no tema 10, o início da monarquia com o rei Saul. Estou relembrando para serem melhor fixados esses conteúdos, visto que tem vários detalhes que precisamos nos atentar. Como já vimos anteriormente, o período do Reino Unido dura aproximadamente 120 anos. 40 anos de cada um dos reis, liderando 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Basicamente, cada um desses três reis reinou 40 anos sobre Israel. Depois de Salomão, o reino ele vai ser dividido em dois. Até Salomão, Israel viveu debaixo de um único rei. Essa informação é importante, mas que nós veremos mais para frente nos demais temas. Aqui é uma cronologia dos reis de Israel. Aqui temos uma linha cronológica de todos os reis de Israel. Do primeiro deles, que é Saul, vou tentar mostrar com o mouse para vocês. Aqui é o primeiro rei, chamado Saul. E está debaixo, ele era rei das 12 tribos de Israel, quando o reino era unido. Então, o primeiro deles, aqui, eu estou apontando com o mouse, é Saul. Até o último, que foi Zedequias. Zedequias vai estar aqui no finalzinho da lista. Espero que dê para vocês acompanharem com o mouse. Este é o último rei. Então, o reino de Israel, a nação de Israel,
No início, ela era governada juntas, como um todo. As 12 tribos governadas juntas. E isso acontece no reinado de Saul, Davi e Salomão. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o mais importante de todos, e o terceiro rei foi Salomão. Só que depois de Salomão, o reino se dividiu em dois. Isso foi por causa do fracasso de Salomão. No livro de Reis, principalmente o segundo livro de Reis, mostra essa divisão. O reino do norte e o reino do sul, com eles brigando um com o outro. Profetas para o reino do norte e profetas para o reino do sul. São dois reinos separados, dois reinos totalmente divididos, que iremos ver mais para frente. Só para mostrar para vocês, ó, estou aqui passando com o mouse. Esse é o reino do norte. E aqui logo abaixo é o reino do sul. Mas estas informações nós veremos mais para frente. Nesse outro slide, nós veremos a extensão territorial dos reinados de Saul, Davi e Salomão. Para também termos noção a extensão territorial de cada um dos reis. Saul foi o primeiro rei, mas ele não tinha simpatia de todos, de todo o povo. Nem todas as tribos gostavam dele, nem todas as tribos concordavam com ele. Então, ele não conseguiu assim unir de verdade as 12 tribos. O primeiro que consegue fazer isso, criar aquele patriotismo, aquele amor nacional, vamos seguir com o rei Davi. Davi é aquele que consegue então unir as tribos. Aqui neste mapa é o território das 12 tribos de Israel. E se olhar aqui no meio, eu vou passar com o mouse para vocês verem. Se vocês olharem aqui no meio, basicamente essas são as tribos que realmente prestavam continência a Saul. Espero que vocês possam estar observando aqui na hora que eu passar com o mouse. De fato, Saul, as tribos que considerava Saul como rei, é basicamente essas do meio. Davi, então, é aquele que vai conseguir unir todas as 12 tribos. Talvez até um pouquinho mais do território para Israel. E Salomão, ele vai estender os limites do território. Aqui, como vocês podem ver, eu vou ver se eu consigo passar o mouse para mostrar para vocês. Essa extensão aqui vai além das 12 tribos. E isso, Salomão conseguiu estender o seu território. Mais ao norte, mais aqui em cima. Então, os 3 reis tiveram participação importante. As tribos de fato estavam unidas, mas elas vão aumentando o seu envolvimento nacional e o seu patriotismo, o seu amor pelo rei, à medida em que o rei vai mudando. O primeiro rei, de fato, não foi amado por todos, que seria, no caso, Saul. Nesse próximo slide, os principais personagens desse período que inicia a monarquia são 4.
os 3 reis, que é Saul, Davi e Salomão, e o homem que ungiu 2 dele, que se chama Samuel. Samuel, ele foi profeta e ele também foi o último juiz de Israel. Essa informação está aqui no slide. E o seu nascimento se deu por intervenção divina após a oração de sua mãe, Ana. Aqui no próximo slide, vamos ver o profeta, o último juiz, chamado Samuel. Aqui tem várias informações dele. Eu vou deixar um tempo esse slide para que vocês possam fazer uma leitura e tem algumas referências que vocês podem ver na Bíblia. Agora eu vou falar um pouquinho de Samuel, com outras informações além dessas que está descrita nesse slide. Vamos lembrar, nós vimos o período de Juízes. O livro de Juízes cita 13 juízes, mas não são todos os juízes. Tiveram mais juízes do que estes. Samuel foi um deles, que julgou o povo e foi para a guerra ajudar o povo. Samuel guerreou quando era jovem contra os filisteus. Depois, ele se torna, então, amado por algumas tribos da nação e como profeta e sacerdote de Deus. Samuel, ele nasce por meio de um milagre, por meio da intervenção divina. Sua mãe, Ana, não podia ter filhos e um dia ela vai em uma festa religiosa promovida pelo sacerdote Eli. Não era em Jerusalém. Não tinha templo em Jerusalém. Ela vai até uma cidade chamada Siló. Havia ali uma tenda onde o sacerdote Eli trabalhava. Estava dando uma festa e nesta festa essa mulher passa a noite inteira chorando, pedindo para Deus abençoá-la e dar a ela um filho. Era o sonho dela ter um filho. O Senhor Deus a abençoa e ela tem Samuel. Como Ana teve dificuldades para engravidar, ela fez um voto ao Senhor de entregar seu filho para que ele crescesse ao lado, junto do sacerdote, no caso, na época, Eli. Isso era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Samuel é o personagem que faz a transição dos 2 períodos, que é o final do período, de juízes, que ele foi o último juiz, e o início da monarquia. O último juiz é aquele que julga, que vai para a guerra, mas que não era rei. Isso era o papel de um juiz. Ele não era reconhecido como um rei. É um sacerdote, é um líder religioso e ele exerce muitas funções. E agora, depois de Samuel, o próximo líder que Deus vai levantar já vai ser um rei para a nação. Não é mais um juiz. Agora, as qualidades deste homem, os deveres deste homem que Deus vai levantar são diferentes. E já idoso, o que Samuel faz? Ele coloca os filhos dele para serem juízes da nação. Mas o povo não gosta dos filhos dele, pois cometiam vários pecados. Não eram santos igual ao pai. E aí o povo decide pedir um rei. Já velho, Samuel vai ungir um rei para Israel. E este rei se chama Saul, o primeiro rei de Israel. Ele também avisou a Saul
que Saul havia sido rejeitado por Deus. Ele vai ter esse duplo papel. Ele vai ungir Saul como rei, mas depois de alguns anos ele vai voltar para Saul e vai dizer: você foi rejeitado como rei, você foi um péssimo rei. Não dá para você continuar como rei e Deus vai tirar de você o poder e da sua família. Então, mandado por Deus, ele vai e unge um novo rei que se chama Davi. Eu tentei sintetizar a história do profeta Samuel, que é tão importante para nós entendermos o final do período dos juízes e o início da monarquia. No vídeo anterior, vocês puderam ver um pouquinho da história de Saul. Então, eu termino aqui com esta videoaula para que vocês possam se apropriar de mais conhecimentos para entender toda essa trajetória do final do período de juízes e o início da monarquia.